O som da bofetada foi curto, seco e estranhamente alto. Durante um segundo não ouvi absolutamente nada além de um zumbido contínuo no meu próprio ouvido. A pele da minha face esquerda ardia como fogo, mas o que me doía muito mais era o que eu via por cima do ombro do Maurício. A mala bege da Lídia junto às escadas, o casaco dela pendurado no nosso cabide e os 4 lugares postos na mesa de jantar. 4 lugares. Para o Valdemar, para a Florbela, para o Maurício e para ela. Para mim, não havia lugar. O Maurício olhava para mim como se tivesse sido eu a cruzar uma linha imperdoável. Disse-me apenas que a Lídia ia ficar e que eu podia fazer o que bem entendesse. Naquele momento, ele ainda não sabia que antes de eu sair da casa dos seus pais, deixaria um pedaço de papel na mesa da cozinha, 5 frases curtas. Na manhã seguinte, ele leria a última delas e ficaria tão pálido que até a Lídia lhe perguntaria se ele precisava de se sentar, muito antes de eu sequer contar o que estava escrito naquele papel. Subscreve o canal e escreve nos comentários de onde estás a ouvir esta história e que horas são aí agora. Às vezes, uma única decisão tomada no pior momento da nossa vida tem o poder de mudar absolutamente tudo. Mas isso não acontece porque nos tornamos subitamente mais fortes do que os outros. Acontece porque simplesmente deixamos de ser fracos perante nós mesmos. O meu nome é Beatriz Costa. Tinha na altura 38 anos e há 9 que era casada com o Maurício Castro. Não era pobre, mas também não era rica. Trabalhava como especialista em controlo de gestão e contabilidade analítica numa empresa de logística de média dimensão, em Alcântara. Gostava de números, de ordem e de coisas que pudessem ser verificadas 2 vezes. Talvez tenha sido precisamente por isso que demorei tanto tempo a aceitar o facto de que o meu casamento já não resistia a qualquer análise racional. O Maurício trabalhava na empresa familiar de produção de mobiliário por medida. O pai dele, Valdemar, tinha fundado o negócio ainda nos anos 90. Começou com uma pequena carpintaria, depois contratou marceneiros, projetistas e comerciais. O Maurício assumiu a área de vendas, os contactos com os clientes e grande parte do lado representativo do negócio. Nas fotografias, ele parecia um homem que dominava tudo ao seu redor. Na realidade, ele apenas dominava quem podia ou não ver os seus erros. Morávamos na casa dos pais dele, no Restelo. Um edifício antigo de 2 andares, janelas enormes, escadas de madeira maciça e um jardim com 2 laranjeiras. Quando me mudei para lá, logo após o casamento, a Florbela, minha sogra, disse-me com um sorriso polido que na casa deles era preciso aprender a manter um certo nível. Durante anos fingi não ouvir a segunda parte dessa frase. Eu vinha do Cacém. O meu pai era eletricista. A minha mãe trabalhou anos a fio numa farmácia. Não tinham conhecimentos influentes, coleções de porcelana fina, nem histórias sobre parentes de antes da guerra. Em contrapartida, tinham uma regra que eu ouvia desde criança. Se pedes dinheiro emprestado, anotas. Se prometes algo, cumpres. Se respeitas alguém, não precisas de o anunciar aos 7 ventos. A Florbela considerava esse tipo de regras adequadas para pessoas que não tinham mais nada na vida. 4 anos antes daquela noite fatídica, a empresa dos Castro perdeu 2 clientes cruciais. Na mesma altura, a casa do Restelo precisava urgentemente de obras no telhado, de uma caldeira nova e de reparações na canalização da cozinha. O banco recusou o aumento do limite de crédito. O Valdemar não queria vender uma parte da oficina. O Maurício andava pela casa furioso e durante várias semanas dormiu apenas 3 horas por noite. Foi nessa altura que recebi o dinheiro da herança da minha avó, 68.450 euros. Não era uma fortuna incalculável. Para mim, no entanto, era um capital que poderia garantir vários anos de vida tranquila. Ofereci-me para emprestar esse dinheiro aos pais dele. A Florbela sentiu-se ofendida durante 3 dias. Ao 4º dia, começou a escolher os azulejos para a cozinha. O Valdemar agiu de forma diferente. Disse que a família era a família, mas os negócios eram os negócios. Sentámo-nos à mesma mesa de carvalho, onde mais tarde a Lídia se iria sentar, e assinamos um contrato de empréstimo, sem juros altos, sem pressões. Ficou acordado que começariam a devolver o dinheiro assim que a empresa recuperasse. A empresa recuperou, mas o empréstimo nunca voltou.
Eu não cobrei. Esse foi o meu maior erro. Não porque a família não se deva ajudar. Deve. Mas uma ajuda sem limites rapidamente se transforma em algo que os outros começam a considerar um direito adquirido. Durante os anos seguintes, fiz ainda mais. À noite, ajudava nas contas. Verificava custos, preparava folhas de cálculo para as reuniões com o banco. Quando a contabilista ficava doente, ajudava a organizar as faturas. Quando o Maurício tinha uma reunião importante na manhã seguinte, eu ficava até a 1 da madrugada a rever relatórios. Nunca fui contratada a tempo inteiro pela empresa deles. Pela maior parte desse trabalho, nunca recebi um cêntimo. O Maurício dizia que, afinal de contas, era para nós. A Florbela dizia que em família não se contabilizam os favores. Com o tempo, reparei que essa frase só funcionava num sentido. Naquela sexta-feira, regressei a casa mais tarde. Caía uma chuva miudinha de agosto, invulgar, e o asfalto brilhava sob os candeeiros da rua. Quando virei para a nossa rua, vi um Audi escuro estacionado junto ao portão. Não conhecia aquele carro. Abri o portão. No átrio de entrada vi uns sapatos de salto alto de mulher. Depois, senti um perfume doce, pesado, completamente diferente do meu. Entrei na sala. A Florbela estava sentada no sofá. O Maurício estava de pé, junto à janela. A Lídia Lopes estava sentada no meu lugar à mesa. Eu conhecia-a. A pequena agência de comunicação e publicidade dela prestava serviços à empresa dos Castro há alguns meses. Tinha-a visto em 2 reuniões. Ela sorria sempre um bocadinho tempo demais quando o Maurício falava. Perguntei o que é que ela estava ali a fazer. A Lídia olhou para ele, não para mim. Isso foi o suficiente. O Maurício suspirou. Disse que tínhamos de conversar. Eu respondi que já estava a ver. Não faça cenas. Foi a primeira frase que o meu marido me disse no exato momento em que percebi que ele tinha uma amante. Não houve um desculpa. Não houve um não consigo explicar. Apenas um não faça cenas. Olhei para a mesa. 4 pratos, 4 copos, 4 guardanapos. Perguntei se eles sabiam que eu chegava às 7 da tarde. A Florbela ajeitou a pulseira e disse para eu não exagerar. Voltei a perguntar se sabiam. Sabíamos. Olhei para a Lídia. Junto à cadeira dela estava uma carteira pequena. De um bolso lateral espreitava um porta-chaves. Reconheci-o imediatamente, uma maçã de latão, a chave sobressalente da casa. Perguntei de onde ela tinha aquela chave. A Lídia cerrou os lábios. O Maurício respondeu por ela. Fui eu que dei. Quando? Silêncio. Do frigorífico veio um zumbido curto. Em algum lugar no andar de cima, um cano estalou. O Maurício disse que o quando não tinha importância. Para mim tem. A Florbela desdenhou. Perguntou se eu tencionava fazer um interrogatório por causa de uma chave. Virei a cabeça. Perguntei se ela sabia. Ela não respondeu de imediato. Isso também foi o suficiente. O Maurício deu um passo para o centro da sala. Disse que ele e a Lídia estavam juntos há algum tempo. Não sei o que ele esperava de mim. Gritos, lágrimas, súplicas. Fiquei ali, parada, a olhar para o homem que há 9 anos me tinha prometido fidelidade e que agora me apresentava uma traição como quem muda de operadora de internet. Perguntei desde quando. Ele disse que isso não era o mais importante agora. Para quem? A Lídia mexeu-se na cadeira e disse que se calhar não fazia sentido esmiuçar aquilo naquele momento. Olhei para ela e disse que não lhe tinha perguntado nada. O Maurício deu outro passo. Disse para eu não falar assim com ela. Senti algo estranho naquele instante. Não era ciúme. Ainda não. Era mais incredulidade. O meu marido estava a proteger a amante do tom de voz da própria esposa na casa onde a esposa ainda morava. Perguntei o que fazia ali a mala de viagem. O Maurício olhou para as escadas. Disse que a Lídia ia ficar uns dias. Por um segundo, achei honestamente que tinha ouvido mal. Ali? Sim. Na casa dos teus pais? Sim. Quando eu ainda moro aqui. A Florbela interrompeu. Disse que a casa era deles. Virei-me para ela e disse que sabia. Ela respondeu, para eu não me comportar como a dona daquilo tudo. Não respondi. A Florbela deu um sorriso fino. Disse que eu tinha chegado do Cacém com 2 malas de cartão, que o Maurício me tinha dado um apelido, um lar e um nível de vida que a minha família nunca conheceu. Disse que se pode mudar de morada, mas que os hábitos do subúrbio demoram muito a desaparecer. Olhei através da porta aberta para a cozinha.
portas cor de creme, bancada em pedra, puxadores de latão que eu própria tinha escolhido. A remodelação tinha custado 15.200 euros, do meu dinheiro. Mas não disse isso. Ainda não. A Lídia cruzou as pernas. Disse que se a presença dela me incomodava tanto, eu podia sempre alugar um espaço só meu. Afinal, disse ela, eu ganhava bem com as minhas folhazinhas de cálculo. Foi então que olhei para ela. Olhei de verdade. Disse-lhe que a empresa dela também ganhava muito bem. O Maurício enrijeceu. Chamou o meu nome num tom de aviso. Eu continuei. Disse que quase 25.000 euros faturados aos Castro em poucos meses, para uma agência com 3 empregados, era um trabalho bastante eficiente. A Lídia empalideceu ligeiramente. O Maurício caminhou na minha direção e mandou-me não misturar a empresa com o nosso casamento. Eu respondi que tinha sido ele a misturar a amante com a empresa. A bofetada caiu no mesmo instante. Não tive tempo de recuar. A minha cabeça foi projetada para o lado. Senti um sabor metálico na boca. Durante um momento, só vi o rebordo da mesa e a mão da Florbela, imobilizada sobre um prato. Depois, olhei para o Maurício. Ele também parecia surpreendido, como se a sua própria mão tivesse agido sem consultá-lo. Ele começou a dizer o meu nome. O Valdemar apareceu no cimo das escadas. Devia ter ouvido as vozes exaltadas. Olhou para mim e depois para o filho. Perguntou o que é que ele tinha feito. O Maurício não respondeu. Eu também não. Naquele momento, aconteceu algo muito mais importante do que a dor física. Percebi que ele me tinha batido exatamente quando mencionei o dinheiro da Lídia. Não quando perguntei sobre a traição, não quando descobri a chave, não quando me recusei a sair da sala. Apenas quando falei das faturas. Virei costas e subi as escadas. O Maurício gritou, para eu não dramatizar. Não parei. No nosso quarto principal, abri o roupeiro. A primeira coisa que notei foi a falta de várias roupas minhas. Estavam dobradas numa caixa de cartão, encostada à parede. Na parte vazia do armário pendia um vestido azul marinho da Lídia. Depois, vi o estojo de maquilhagem dela, um carregador, uma garrafa, o perfume. Na casa de banho havia uma segunda escova de dentes. Ela não tinha chegado hoje, nem sequer ontem. Alguém tinha preparado aquele lugar com muita antecedência. Sentei-me na beira da cama. As minhas mãos começaram a tremer. Só então tirei o telemóvel do bolso, tirei uma fotografia da minha face. Uma segunda à luz do candeeiro. Uma terceira ao espelho, com a hora bem visível no ecrã. Enviei tudo a Silvia Henriques. Não falávamos há 2 meses, mas eu sabia que ela ia atender. Escrevi apenas que o Maurício me tinha batido, que ainda estava em casa e perguntei o que devia fazer. A resposta chegou em menos de 1 minuto. Mandou-me levar documentos, medicamentos, telemóvel, carregador e bens pessoais. Mandou não apagar nada. Avisou-me para não entrar em mais nenhuma discussão. Disse que se eu sentisse perigo, devia ligar para a polícia e que assim que saísse, lhe ligasse. Li a mensagem 2 vezes e comecei a fazer as malas. Não levei as joias da Florbela, não levei documentos da empresa, não levei nada do Maurício. Apenas as minhas coisas. Cartão de cidadão, passaporte, cartões bancários, medicamentos, o meu portátil, o meu disco rígido privado e algumas roupas. Lá embaixo, ouvia vozes sussurradas. A Lídia perguntava algo ao Maurício. A Florbela dizia que a Beatriz precisava de se acalmar. O Valdemar não dizia nada. Desci com a mala passados 20 minutos. O Maurício estava junto à mesa. Perguntou para onde eu ia. Disse-lhe que ia para longe dali. Ele pediu-me para não fazer espetáculo. Passei por ele. Na cozinha, tirei uma pequena folha do bloco de notas. Escrevi 5 frases. Maurício, mudei as palavras passe. Não assinarei nenhum documento com data retroativa. A Silvia tem a cópia do contrato de empréstimo. E eu sei o que fizeste com as faturas da Lídia. Beatriz. Pousei o papel na mesa. A Florbela bufou. Perguntou se eu ia mesmo fazer aquele teatro todo por causa de uma estalada. Olhei para ela e disse que não. E saí. Ainda não sabia onde ia dormir na semana seguinte. Não sabia se o Maurício tinha mesmo usado o meu nome em documentos da empresa. Nem sequer sabia até que ponto tinha chegado a relação dele com a Lídia. Só sabia uma coisa. Naquela noite, perdi uma casa que nunca tinha sido minha. E na manhã seguinte,
o Maurício ia descobrir que tinha perdido algo muito mais valioso: o meu silêncio. Passei a noite em casa da Sílvia. Ela morava sozinha em Campo Lide, num apartamento cheio de livros, plantas e canecas que nunca combinavam umas com as outras. Quando me abriu a porta, não disse: "Eu avisei-te", nem me perguntou por que razão eu tinha aguentado tanto tempo. Deu-me apenas um abraço apertado e rápido, e depois foi fazer chá. Perguntou-me se doía. Respondi que um pouco. E além disso, olhei para as minhas mãos e disse que não sabia. Era verdade. O corpo antecipava-se aos pensamentos. Ora sentia muito frio. Apesar de o apartamento estar quente, ora sentia uma falta de ar sufocante. Tinha a sensação de que precisava de fazer algo urgente, para logo a seguir ficar longos minutos sentada sem me mexer. A Sílvia não me forçou a falar. Deu-me uma toalha, uma camisola de algodão para dormir e disse que de manhã íamos ao médico. Eu disse-lhe que não queria fazer daquilo uma guerra. Ela respondeu que documentação não é guerra. Eu disse que a Florbela ia dizer que eu estava a exagerar. A Sílvia retorquiu que a Florbela não era parte integrante do meu sistema nervoso. Quase consegui sorrir. De manhã, acordei às 6h43. A primeira coisa que vi foram 7 chamadas não atendidas do Maurício, seguidas de várias mensagens. "Onde estás? Temos de conversar. Não envolvas a Sílvia nisto. Foi um momento de nervos. Não faças da empresa um problema." Aquela última mensagem fez-me sentar na cama. Não era "não faças um problema do nosso casamento". Não era "não faças um problema de eu te ter batido". Era da empresa. Mostrei o ecrã à Sílvia. Ela leu sem comentar. Disse para eu guardar as capturas de ecrã. Perguntei se ela achava que havia algo de errado com aquelas faturas. Ela respondeu que não íamos adivinhar. Depois da observação médica, voltamos para o apartamento dela. O médico descreveu a vermelhidão e a sensibilidade na zona. Não tinha lesões graves e, por incrível que pareça, isso foi difícil de aceitar. Uma parte de mim pensava que, se eu não tinha nada de grave, se calhar estava mesmo a exagerar. A Sílvia deve ter percebido a minha expressão. Disse o meu nome e lembrou-me que a ausência de ossos partidos não significa ausência de violência. Desviei o olhar e disse que sabia. Ela respondeu que eu sabia isso profissionalmente, mas que agora tinha de o saber sobre mim mesma. Nesse mesmo dia, encontrei um pequeno estúdio em Arroios, 32 metros quadrados, paredes brancas, um sofá-cama e uma varanda minúscula virada para as traseiras. Na cozinha, faltava um puxador num dos armários. A senhoria levou-me lá. Perguntou se eu queria esperar até segunda-feira para assinar o contrato. Eu respondi que queria assinar naquele dia. A primeira noite no meu novo apartamento foi passada no chão, porque ainda não tinha mesa. Bebi chá num copo de papel, daqueles de café. Tinha muito menos espaço do que no dia anterior, e, no entanto, pela primeira vez em anos, tinha muito mais espaço para mim. Às 9 da manhã, exatamente a hora em que, segundo o meu relógio, o Maurício costumava descer para a cozinha, recebi uma mensagem dele. "O que significa a última frase?" Não respondi. Mais tarde vim a saber pelo Valdemar o que tinha acontecido àquela mesa. O Maurício entrou na cozinha de camisa, ainda sem a abotoar até cima. A Lídia estava sentada na ilha a beber café. A Florbela barrava manteiga no pão. Ele viu o papel, leu-o. A Lídia perguntou o que é que ela sabia. Ele respondeu que nada. Ela perguntou por que motivo ele tinha aquela cara, então. O Maurício dobrou o papel ao meio, insistiu que não era nada, foi para o terraço e fez uma chamada. O Valdemar estava junto à janela entreaberta do seu escritório. Ouviu apenas uma frase: "Não enviem mais nada da conta dela." Quando o Valdemar me contou isto mais tarde, senti o estômago dar um nó cego, mas na altura eu ainda não sabia de nada. Na altura, eu estava sentada ao portátil a tentar recordar-me dos últimos meses. Havia algo com a Lídia que não me soava bem há muito tempo. A agência dela, Estúdio LL, tinha sido contratada para modernizar a página de internet, gerir campanhas nas redes sociais e preparar um catálogo para clientes internacionais. O contrato em si não era estranho. Estranhos eram os valores. A primeira fatura, 4.350 euros. A segunda, 5.100 euros. Depois, 4.050 euros e outras mais pequenas. No total, quase 20,
e 2.500 euros no espaço de poucos meses. Lembro-me de ter perguntado ao Maurício o que tínhamos recebido exatamente pela segunda fatura, a tal campanha, e onde estava o relatório. Ele riu-se na altura. Disse que eu não precisava de ver tudo, que eu tratava da contabilidade e ele tratava dos negócios. Mas eu não contabilizava aquelas faturas formalmente. A empresa tinha o seu próprio gabinete de contabilidade externo, mas eu ajudava a preparar os relatórios mensais de gestão e, por isso, via os fluxos de caixa. 3 semanas antes da nossa separação, o Maurício levou-me 4 páginas de documentos à casa. Era terça-feira. Lembro-me bem porque na manhã seguinte eu ia para o porto para uma ação de formação. Ele pousou os papéis ao lado do meu portátil. Pediu-me para assinar aqui e ali. Olhei. Eram confirmações de execução de serviços. Ele disse que a contabilidade queria fechar o mês. Perguntei por que razão a data era de há 2 semanas. Ele respondeu que tinha sido nessa altura que o serviço fora executado. Perguntei então por que estava eu a assinar naquele dia. Ele suspirou. Pediu-me para não fazer uma auditoria de tudo. Li a primeira página. Tratava-se dos serviços de publicidade do estúdio LL. Disse-lhe que não tinha visto os materiais da campanha. Ele disse que tinha visto ele e que era para eu assinar. A expressão dele endureceu. Disse que precisava da minha validação porque eu ajudava no controle de custos. Respondi-lhe que não ia assinar algo com data retroativa sem ter verificado nada. Durante alguns segundos, olhou-me em silêncio. Depois recolheu os papéis, atirando-me que às vezes era impossível viver comigo. Naquele momento, considerei tratar-se apenas de mais uma discussão sobre trabalho. Agora, aquela frase voltava a soar na minha cabeça como uma sirene de alarme. Abri o meu correio eletrônico. Não a conta da empresa, a qual eu já não tinha qualquer justificação para aceder, mas o meu correio privado e as mensagens de arquivo que me tinham sido reencaminhadas no âmbito dos processos em que eu ajudava. Pesquisei. Lídia, LL, confirmação, recessão. 40 minutos depois encontrei uma mensagem. Assunto: confirmação de realização da campanha Q2. Remetente: o meu nome. O texto era breve. Confirmava a execução dos serviços conforme o contrato. Os materiais foram verificados. Beatriz Costa. Fiquei petrificada. Olhei fixamente para a data. 14 de maio, às 11h26. Nessa exata data e hora, eu estava no porto. Tinha fotografias da conferência, a confirmação do hotel, o bilhete de comboio Alfa Pendular e até o recibo de um almoço pago com cartão às 13h18. Liguei a Sílvia e disse-lhe que tinha encontrado uma coisa. Ela foi ter comigo à noite. Pousei o portátil na mesa e ela leu a mensagem eletrônica. Perguntou se eu tinha enviado aquilo do telemóvel. Disse que não. Perguntou se eu tinha a certeza. Disse que sim, que estava no porto. Perguntou se alguém tinha acesso à minha palavra-passe. Não respondi. Não porque não soubesse. Eu sabia muito bem. 1 ano antes, o computador do Maurício tinha avariado antes de uma apresentação importante e ele usou o meu. Meses depois, quando eu estava no supermercado, ele ligou a pedir a palavra-passe porque precisava de aceder a uma folha de cálculo. Eu dei-lhe e nunca mais a mudei. Disse o nome dele em voz alta. A Sílvia acenou com a cabeça, mas não parecia triunfante. Disse que aquilo ainda não provava nada. Eu perguntei se ele tinha usado a minha conta. Ela cortou, dizendo que não íamos adivinhar. Eu levantei os olhos e argumentei que se houvesse algo de errado com aqueles documentos, ele podia muito bem virar-se e dizer que tinha sido eu a aprová-los. A Sílvia ficou calada. Aquele silêncio assustou-me muito mais do que qualquer resposta rápida. Podia? Perguntei. Ela respondeu que ele podia dizer o que quisesse. A questão era o que conseguia provar. Pela primeira vez, desde que saí do Restelo, senti verdadeiro terror. Não pelo meu casamento, mas pelo meu bom nome. Durante anos, ajudei aquela empresa. As minhas mensagens de correio, as minhas folhas de cálculo e os meus comentários estavam por todo o lado. Se alguém quisesse criar a ilusão de que eu participava na aprovação de custos, não precisava de inventar um mundo novo do zero. Bastava alterar meia dúzia de detalhes. A Sílvia fechou o meu portátil. Avisou-me que, a partir daquele dia, eu não apagaria nada, não enviaria nada ao Maurício
e não tentaria obter, por mim mesma, dados a que não tinha direito legal. Disse que iríamos proteger o que eu já tinha e construir uma cronologia. Se eu estava metida em alguma embrulhada sem saber, menos ainda podíamos agir de forma caótica. Apoiei os cotovelos na mesa. Disse-lhe que ele não teve medo que eu o deixasse. A Silvia olhou para mim, questionando o que eu queria dizer com aquilo. Olhei para a mensagem no ecrã negro e respondi que ele teve, sim, medo que eu começasse a ler os documentos. No dia seguinte, o Maurício ligou 17 vezes. Não atendi. Mandou entregar flores no meu escritório. Devolvi-as na recepção. Depois enviou uma mensagem a dizer para eu parar de me comportar como uma inimiga da família. Fiquei muito tempo a olhar para aquela palavra, família, a palavra que ele usava sempre que precisava de dinheiro, de trabalho ou do meu silêncio, mas que nunca usava quando era preciso proteger-me. Ao mesmo tempo, no Restelo, a Lídia começava a descobrir que a história que o Maurício lhe andava a vender há mais de um ano vinha com letras muito pequenas no rodapé. Ela ouviu uma conversa dele com o pai. O Maurício dizia que primeiro precisavam de verificar o contrato da Beatriz. A Lídia, quando ele desligou, perguntou que contrato era aquele. Ele disse que não era nada de importante. Ela insistiu. Ele murmurou que era um empréstimo antigo. Um empréstimo? Ele não respondeu. A Lídia olhou para a Florbela e perguntou se deviam dinheiro a Beatriz. A Florbela pousou a sua chávena de chá e declarou que aquilo era um assunto de família. A Lídia perguntou quanto era. A Florbela retorquiu que não era da sua conta. O Maurício tentou tirar a Lídia da cozinha, mas ela fincou o pé. Disse-lhe que ele lhe tinha garantido que a Beatriz morava ali praticamente de graça. O Valdemar entrou nessa exata altura. Disse que, nesse caso, ele lhe tinha mentido redondamente. A Lídia virou-se e perguntou de novo. Quanto? O Valdemar olhou fixamente para o filho e disse: 68.450 euros. Consta que a Lídia não disse nada durante vários segundos. Depois, apenas murmurou o quê. Naquela mesma noite, cometeu o seu segundo erro. Estava a conversar com a Florbela na sala. Enervada com a situação, desabafou que, um dia, aquela casa seria de qualquer modo do Maurício. A Florbela pousou o livro lentamente e repetiu a palavra um dia. A Lídia percebeu, tarde demais, o que tinha insinuado. Tentou emendar, dizendo que não era bem aquilo que queria dizer. A Florbela inquiriu sobre o que é que ela queria dizer exatamente. A Lídia respondeu que nada. Subitamente, havia demasiados nadas naquela casa. Foi nesse momento que a Florbela olhou para a Lídia pela primeira vez. Já não olhava para ela como a mulher sofisticada que julgava ser mais digna do filho do que eu. Olhou para ela como alguém que acabava de medir a sala de estar a pensar na herança. Na manhã seguinte, a Florbela ligou-me. Atendi porque queria ouvir o que ela tinha para me dizer. Começou logo por me perguntar como é que eu tinha tido a coragem de deixar a empresa naquela desorganização toda. Nenhum como estás, nenhum lamento pelo que o filho me tinha feito. Desorganização. Respondi que não tinha deixado a empresa desorganizada. Ela insistiu que o Valdemar não encontrava os relatórios, que a contabilista se queixava da falta de descritivos em vários custos e que o Maurício andava a gritar com toda a gente desde manhã cedo. Eu limitei-me a dizer que essa não era a minha obrigação. Ela atirou à minha cara que durante anos eu tinha tratado daquilo. Eu corrigia, eu ajudava. Ela quis saber qual era a diferença. Fechei os olhos. Aqueles 9 anos inteiros cabiam dentro daquela pergunta absurda. A diferença é que a ajuda pode chegar ao fim. A Florbela bufou e disse que se eu me ia comportar daquela maneira, podia esquecer aquela casa. Olhei para a parede branca do meu apartamento de 32 metros quadrados e disse-lhe que a casa nunca tinha sido minha, e que ainda bem. E que era por isso mesmo que eu tinha guardado o contrato. Fez-se um silêncio do outro lado da linha. Senti que ela se lembrara subitamente da assinatura que constava na última página do documento. Ela gaguejou, perguntando se eu iria exigir-lhes o dinheiro agora. Eu respondi que ainda não tinha exigido nada. Ela veio com a ladainha de depois de tudo o que fizeram por mim. Quase me ri à gargalhada. Disse-lhe: Florbela, não lhes deixei desorganização nenhuma. Apenas deixei de limpar a sujidade que vocês fazem. E desliguei. 2 horas depois, recebi uma mensagem do Valdemar. Dizia que tínhamos de conversar. Sem o Maurício.
Eu ainda não sabia que aquilo que ele ia levar ao meu apartamento iria mudar o rumo de toda a história. Não se tratava apenas do contrato de empréstimo, tratava-se da pergunta que o Maurício tinha feito ao pai 2 semanas antes de me ter batido. O Valdemar chegou no dia seguinte, às 5:30 da tarde. Não veio no carro da empresa. Saiu de um táxi com uma pasta de cabedal debaixo do braço e ficou alguns instantes parado à porta do prédio, a olhar para os botões da campainha, como se não tivesse a certeza de ter o direito de tocar no meu andar. Deixei-o subir. Ele olhou em redor. Não disse que o espaço era pequeno. Não perguntou quando é que eu voltaria para casa. Sentou-se à mesa desdobrável que eu tinha comprado naquela mesma manhã. Pousou a pasta à minha frente e disse que era o original. Abri. O contrato de empréstimo, a minha assinatura, a da Florbela, a do Valdemar. O valor, 68.450 euros. Disse-lhe que pensava que eles guardavam aquilo no arquivo. Ele respondeu que sim, guardavam. Perguntei por que estava ali comigo agora. Ele passou a mão pela testa. Contou que há 2 semanas o Maurício lhe perguntara se ele ainda tinha os meus papéis antigos. Senti a nuca tensa. Para quê? O Valdemar disse que ele alegou querer organizar o arquivo antes da mudança de sistema. Perguntei se lhe os tinha dado. Ele respondeu que não. E por quê? O Valdemar olhou-me nos olhos e disse que foi porque o Maurício nunca, em momento algum, se interessara pelo arquivo antes daquilo. Silêncio. Lá fora ouvia-se o ruído de um elétrico a passar. Perguntei o que é que ele tinha dito com exatidão. O Valdemar citou o filho. Pai, ainda tens aqueles papéis da Beatriz? O pai perguntou, quais? O filho respondeu, aqueles do dinheiro para a casa. E quando o pai quis saber o motivo, ele irritou-se. 2 semanas antes de meter a Lídia em casa, deslizei o documento na direção da Sílvia, que estava sentada a meu lado. Perguntei-lhe se ele podia ter feito alguma coisa com aquilo. A Sílvia não respondeu diretamente. Disse que dependia da intenção dele e que a simples pergunta não era prova de intenção criminal. O Valdemar suspirou pesadamente e garantiu que me ia devolver o dinheiro. Olhei para ele e disse que não era por causa disso que ele ali estava. Ele respondeu que era por isso também. Disse-lhe que não precisava de vender a casa. Ele foi firme. Eu assinei. Pedi emprestado. Vou devolver. Acrescentou que a família não anula as dívidas. Disse esta frase com uma calma impressionante, sem qualquer teatralidade. Talvez por isso a recorde com tanta nitidez. Depois baixou os olhos e confessou que também devia ter feito algo mais cedo. Perguntei, o quê? Ele disse que, quando a Florbela me humilhava, ele não abria a boca. Justificou-se dizendo que nunca proferia as palavras que ela dizia e que julgava que isso o isentava de culpas, mas que agora sabia que ficar sentado à mesa em silêncio também era uma tomada de posição. Fiquei a olhar para o homem que, durante anos, considerei ser a única pessoa com bom senso naquela casa. Ele não era inocente, mas ao menos tinha deixado de fingir. Disse-lhe que não procurava vingança. Ele disse que sabia. Disse que não os queria expulsar de casa. Ele disse que sabia. Disse-lhe que só queria saber o que o Maurício tinha feito de facto. O Valdemar acenou com a cabeça e respondeu que ele também queria. Quando ele saiu, a Sílvia pousou 4 pastas coloridas à minha frente. Disse que íamos pôr tudo em ordem. A primeira pasta tinha a etiqueta casamento. A segunda, violência. A terceira, empréstimo. A quarta, empresa e Lídia. Comentei que aquilo parecia o guião de uma série muito má. Ela respondeu que, se fosse um guião, pelo menos a documentação seria muito melhor. Pela primeira vez em dias, ri-me a valer. Trabalhamos durante 3 serões. Na primeira pasta ficaram os extratos das minhas contas, comprovativos de pagamentos, documentos do patrimônio anterior ao casamento e bens adquiridos em comum. Na segunda, as fotografias da face, os relatórios médicos, as mensagens do Maurício e a minha cronologia de eventos. Na terceira, o contrato, as transferências e as mensagens sobre as obras. A quarta foi a mais complexa, não por ter mais folhas, mas porque cada folha podia alterar o meu entendimento sobre o último ano. A Sílvia foi impecável na imposição de limites. Quando lhe sugeri tentar entrar no meu antigo correio eletrônico profissional, ela abanou a cabeça. Eu disse que sabia a palavra passe.
Ela respondeu que isso não significava que eu tivesse o direito de a usar. Argumentei que podia haver provas lá dentro. Ela retorquiu que as provas se obtêm pelas vias legais e não através de intrusões não autorizadas. Eu disse que não seria uma intrusão, já que Dantes tinha acesso, mas logo me calei. Alertei-a para o facto de que eles podiam ter usado a minha palavra passe, e ela respondeu que era exatamente por isso que eu não podia descer ao nível deles. Olhei para ela e lamentei a injustiça daquilo tudo. Ela recordou-me que a lei e a vingança são coisas distintas. Naquele instante compreendi algo vital. Tinha sido privada das minhas próprias fronteiras durante tanto tempo que o meu primeiro instinto, ao recuperar o controlo, era violar os limites de outra pessoa. Não o fiz. Em vez disso, comecei a compilar o que tinha na minha posse de forma perfeitamente legal. As faturas, os relatórios que me tinham sido enviados para preparar resumos, os meus comentários, os comprovativos de pagamento, o valor total associado ao estúdio L rondava os 22.450 euros. Nem tudo era obscuro, e isso era relevante. A página de internet tinha sido efetivamente remodelada. O catálogo existia. Algumas campanhas publicitárias encontravam-se facilmente. O problema surgia numa parcela de serviços descritos com demasiada abstração. Estratégia de imagem, consultoria superior, desenvolvimento de comunicação corporativa, valores avultados, documentação escassa, pagamentos quase instantâneos. Simultaneamente, o fornecedor de madeira esperava, em média, 46 dias para receber o que lhe era devido. A Sílvia recomendou um contabilista independente, o Sr. Ramalho. Ele analisou os documentos que podíamos apresentar-lhe sem quebrar a lei. 2 dias depois ligou-nos. Disse que não ia afirmar que tinha havido fraude financeira, pois não tinha bases sólidas para tal afirmação. Senti um misto de alívio e frustração. Mas ele continuou. Disse que o processo de validação de alguns custos parecia inconsistente, que havia transferências que, perante a documentação existente, exigiriam comprovativos de execução mais robustos. Alguém teria de justificar aquilo formalmente. Era tudo o que eu precisava de ouvir. Não queria uma sentença transitada em julgado. Queria uma pergunta legítima que o Maurício não pudesse silenciar com um simples não exageres. Naquela noite, enquanto remexia em velhos papéis da remodelação da casa, deparei-me com uma mensagem eletrônica de há 4 anos. Assunto: cozinha, orçamento final. A Florbela escrevia ao Maurício. Dizia que 15.200 euros era um balúrdio, mas que ao menos o dinheiro da rapariga servia para alguma coisa útil. Logo abaixo, a resposta do Maurício: deixa-a sentir que está a construir o ninho dela. Fiquei a olhar para o monitor. Não era o crime do século, não era prova de desfalque. Eram apenas 2 linhas, mas doeram-me mais do que encontrar as roupas da Lídia no meu armário. 4 anos antes, eu passava horas a folhear catálogos de azulejos, ansiosa por encontrar algo que agradasse a Florbela. Acreditava piamente que, finalmente, fazia parte da família. E, afinal, eles troçavam do meu dinheiro pelas minhas costas. Fechei o computador. A Sílvia, sentada em frente a mim, perguntou se eu queria fazer uma pausa. Abanei a cabeça. Levantei-me e servi-me de um copo de água. O tremor nas mãos tinha desaparecido. Disse que estava bem. E que agora íamos fazer as contas todas. A partir desse momento, deixei de esperar pedidos de desculpa. Já não queria que o Maurício caísse em si. Queria apenas que os documentos falassem por si próprios. 3 dias mais tarde, o Maurício plantou-se à porta do meu prédio. Não sei como descobriu a morada. Provavelmente através de algum contrato de serviços que ainda tínhamos em comum. Trazia um ramo de rosas brancas na mão. Desci, mas fiquei no átrio de entrada, exatamente na zona de alcance da câmara de vigilância do edifício. A Sílvia sabia que eu estava lá embaixo com ele. Ele perguntou se podíamos falar 1 minuto. Eu disse para ele falar. Ele estendeu-me as flores. Não lhes toquei. Disse que não me devia ter batido. Fiquei à espera. Acrescentou que eu também o tinha provocado. De repente, uma paz absoluta instalou-se em mim, uma palavrinha tão pequena. Mas aquele mas desfez todo o teatro do arrependimento. Perguntei-lhe se tinha vindo para pedir desculpa ou para negociar. Ele franziu o sobrolho. Chamou o meu nome e pediu-me por tudo. Eu exigi uma resposta. Ele baixou as flores.
Disse que queria resolver as coisas a bem, ou seja, a negociar. Pediu-me para não fazer dele um monstro. Respondi que não precisava de o fazer. Ele disparou as suas exigências. Tira a Sílvia da equação. Não te metas na empresa. Divorciamo-nos pacificamente. Acrescentou que não ia disputar os bens de casa e que até me podia dar uma ajuda financeira durante uns meses. Eu mal podia acreditar no que ouvia. O homem cuja família me devia quase 70 mil euros estava a propor-me uma ajudinha financeira. Perguntei, com sarcasmo, quão generoso isso era e o que exatamente eu não devia mexer na empresa. Ele disse que eu sabia bem do que ele falava. Eu disse que não sabia. Ele mencionou as contas da Lídia. Perguntei qual era o problema delas. Ele desviou o olhar. Disse que não me aconteceria nada de mal por causa de meia dúzia de faturas. Não respondi imediatamente. Falei muito, muito devagar. Meia dúzia de faturas. O Maurício olhou para mim espantado e perguntou, o quê? Eu disse que ele tinha falado em meia dúzia de faturas e que eu nunca lhe tinha dito quantas tinha visto. Ele empalideceu. Não tanto como com o bilhete que lhe deixei, foi apenas uma fração de segundo, mas eu vi. Acusou-me de andar a fazer jogos doentios. Perguntei-lhe quantas eram ao certo. Ele declarou que não tinha qualquer intenção de responder a interrogatórios. Perguntei-lhe então o que estava ali a fazer. Ele deu um passo em frente. Perguntou se eu queria destruí-lo. Disse que não. Perguntou o que eu queria. Olhei-o nos olhos e disse-lhe que queria deixar de pagar pelos erros das decisões dele. Ficou calado. Acabou por atirar as rosas para um banco de jardim e foi-se embora. As rosas ficaram lá. Eu também. Passada uma semana, tocou o intercomunicador. Vi a cara da Lídia no pequeno ecrã. Não lhe abri a porta logo. Perguntei o que ela queria. Ela disse que queria falar. Perguntei sobre o quê? Sobre faturas. Desci ao átrio. Ela estava à porta, sem maquilhagem, enfiada numa gabardina simples. Pela primeira vez, não tinha o ar de quem acabou de vencer um concurso para o qual eu nem sequer tinha recebido convite. Perguntou se eu a deixava em paz caso ela fizesse notas de crédito de algumas daquelas faturas. Eu respondi-lhe que não era eu que passava as faturas dela. Ela disse que eu sabia muito bem ao que ela se referia. Retorqui que não, que estava precisamente a tentar descobrir. A Lídia trincou os maxilares. Disse que o Maurício lhe garantira que tudo era legal. Aconselhei-a a ter essa conversa com o Maurício então. Ela soltou que o Maurício lhe tinha dito que eu aprovava tudo. Fiquei gélida. Perguntei o que ele lhe tinha dito exatamente. Ela explicou que ele lhe contara que eu lidava com o controle de custos, que todas as despesas passavam por mim. Tudo, sim, tudo. E por isso aceitaste passar aquelas faturas? Ela defendeu-se, dizendo que não admitia que as faturas fossem falsas. Eu disse que também não estava a dizer isso. Silêncio. A Lídia olhou para a porta de vidro. Disse que o Maurício andava a dizer que eu me estava a vingar. Perguntei quem assinava a recessão dos serviços dela. Ela não respondeu de imediato. Chamou-me pelo nome. Disse que não sabia. Atirei-lhe que ela era a dona da empresa, que o Maurício tratava da papelada do lado de lá, ou seja, ela não fazia a mínima ideia de quem confirmava a execução do trabalho dela. Eu avisei-a de que já tinha dito o que tinha a dizer. Ela virou costas para sair. Eu disse-lhe que se ela tinha coisas a esclarecer, que o fizesse com o advogado dela. Ela estancou. Perguntou-me se eu achava que ele a tinha metido numa alhada. Não respondi. Não tinha qualquer autoridade para saber. Aconselhei-a a parar de me fazer perguntas e a começar a verificar a sua própria papelada. Ela foi-se embora e eu fiquei ali no átrio com apenas uma frase a ecoar na cabeça. A Beatriz aprova tudo. Aquilo já não era um medo difuso meu. Era a narrativa que o Maurício contava, efetivamente, a terceiros. Naquela noite, a Lídia regressou ao Restelo mais cedo que o costume. O Maurício estava no escritório do pai, com o portátil aberto nos joelhos. Quando a viu, fechou o ecrã com estrondo. Perguntou se ela tinha ido ter comigo. Ela não perguntou como é que ele sabia. Disse apenas que sim. Ele quis saber para quê. Ela disse que queria saber o que é que eu sabia. E rematou que eu sabia mais do que ele andava a vender. O Maurício levantou-se de um salto. Disse que ela não devia ter ido falar comigo. Ela atirou-lhe à cara que ele lhe tinha vendido a história de que a Beatriz aprovava tudo porque tratava dos custos. Ele tentou desvalorizar.
dizendo que não era bem assim e pedindo-lhe que parasse. Ela elevou a voz, mandou-o parar a ele, declarou que se o meu nome estava em documentos que eu não assinei, queria saber quem os tinha assinado. A Florbela, por acaso, estava no corredor nessa altura. Não pretendia bisbilhotar. Simplesmente parou quando ouviu o meu nome. O Maurício elevou o tom de voz. Jurou que ninguém tinha falsificado nada e perguntou por que é que ela estava em pânico. Ela respondeu que era porque a Beatriz estava a transformar um assunto de família numa investigação policial. Assunto de família? As faturas dela eram um assunto de família? Ela exigiu saber com quem é que tudo tinha sido combinado. Fez-se silêncio na sala. A Lídia ficou a olhar para ele. Comigo ou com a Beatriz? O Maurício virou as costas. Mandou-a ir dormir e disse-lhe que não era o pai dela. Ela retorquiu que então se comportasse como um adulto e parasse de correr a choramingar a minha esposa a cada dúvida que tinha. A tua esposa. Estas duas palavras atingiram a Florbela muito mais do que qualquer grito. A minha sogra entrou de rompante no escritório. O Maurício rodou sobre os calcanhares e disse que agora não, mãe. Ela ignorou-o e perguntou-lhe abertamente se ele tinha usado o nome da Beatriz naqueles documentos. Ele tentou a desculpa de que ela não percebia nada de negócios. Ela respondeu que percebia muito bem quando o próprio filho estava a mentir. Foi naquele exato momento que a aliança implícita contra mim ruiu, não porque eles tivessem subitamente ganho respeito por mim. Simplesmente, cada um começou a perceber que guardar o segredo do outro lhes podia custar muito caro. O Valdemar não esperou mais. No dia seguinte, convocou uma reunião extraordinária. Nada de galas ou grandes encenações, apenas a modesta sala de reuniões na sede da empresa em Alcântara, alcatifa cinzenta, uma mesa para 10 pessoas, um jarro de água e o zumbido insuportável do ar-condicionado. Lá estavam o Valdemar, o Maurício, o contabilista externo, o advogado da empresa, um dos membros da administração, a Sílvia e eu. A Lídia devia chegar mais tarde. A Florbela marcou presença apesar de tudo, mas o Valdemar só a deixou ficar na qualidade de coproprietária da cota familiar. Sentei-me frente a frente com o Maurício. Ele não me dirigiu o olhar. O Valdemar abriu a sessão. Exigiu apenas uma coisa: factos. O advogado da empresa deslizou o primeiro dossiê de documentos sobre a mesa. Referiu que, entre fevereiro e julho, a empresa Estúdio L faturou um valor total de 22.450 euros. O Maurício encostou-se à cadeira com ar displicente, alegando que eram despesas normais de publicidade. O contabilista olhou por cima dos óculos. Avisou que, se fossem normais, deviam estar suportadas por documentação normal. O Maurício trincou o lábio. Os primeiros serviços eram claros: página de internet, catálogo, campanha. Mas depois havia 3 rubricas cujos comprovativos eram praticamente inexistentes. Isso não significava necessariamente que os serviços não tivessem existido. Significava apenas que alguém tinha de explicar pelo que é que a empresa tinha pago exatamente. O segundo problema era de procedimento. 2 pagamentos tinham sido autorizados com uma rapidez incomum, contornando o circuito habitual. O Maurício tentou dar uma justificação. Falou de um cliente internacional muito exigente que requeria ações imediatas. O Valdemar perguntou: qual cliente? O Maurício disse um nome. O contabilista tomou nota e disse que iam verificar. Depois, o advogado puxou da impressão da mensagem eletrônica aquele documento com o meu nome e perguntou-me diretamente: Dona Beatriz, esta mensagem é sua? Eu não vacilei. O Maurício levantou bruscamente a cabeça e perguntou como é que eu podia ter a certeza ao fim de tantos meses. Olhei de frente para ele. Respondi que no dia 14 de maio, às 11h26, estava no Porto. Ele insinuou que eu podia ter enviado do telemóvel. Respondi que não enviei. Ele atirou secamente que a conta era minha. A Sílvia deslizou pelo tampo da mesa a cópia do comprovativo de presença na formação. Disse que aquilo não determinava quem tinha mandado a mensagem, mas que a sua cliente negava categoricamente tê-lo feito. O advogado anuiu com a cabeça. Explicou que tinham sido preservados os registros de sistema e dados de acesso, dentro do que ainda era tecnicamente possível recuperar. O Maurício mexeu-se desconfortavelmente na cadeira.
Perguntou se estavam a fazer daquilo um circo. O Valdemar cortou Cersei. Não, estamos precisamente a acabar com o circo. O advogado prosseguiu. Os dados técnicos não davam uma sentença definitiva em papel selado, o que era positivo, porque eu não procurava histórias de encantar. Contudo, demonstravam que o acesso à caixa de correio eletrônico exigia averiguações, visto que havia acessos de dispositivos e localizações impossíveis de atribuir de forma automática a mim. O Maurício bufou. Justificou que éramos casados e que partilhávamos os nossos aparelhos. O advogado cravou o olhar nele. Declarou que partilhar uma vida não significava ter uma identidade eletrônica única e fundida. A sala caiu num silêncio tumular. Instantes depois, a Lídia entrou na sala. Sentou-se na ponta da mesa. Não lançou sequer um olhar ao Maurício. As perguntas do advogado foram muito diretas. Executou o serviço A? Sim. Tem os materiais? Sim. Executou o serviço B? Parcialmente, com recurso a um subcontratado. Tem comprovativos? Tenho, mas não a totalidade. Chegando à terceira rubrica, a Lídia hesitou. Disse que o Maurício lhe garantira que, do lado dele, estava tudo aprovado. Por quem? Inquiriu o advogado. A Lídia olhou para mim, depois olhou para o Maurício. Afirmou que o Maurício lhe tinha dito que a Beatriz aprovava tudo. O Maurício virou-se bruscamente para ela e mandou-a calar-se. O silêncio que se seguiu foi cortante. Parecia que até o ruído do ar-condicionado tinha desaparecido. A Lídia ficou branca. Murmurou um não. O Maurício cerrou os punhos sobre o tampo da mesa. Disse a Lídia que não era o momento para aquilo. Ela respondeu que era exatamente o momento. O Valdemar tirou os óculos lentamente. Olhou demoradamente para o filho. Depois declarou com uma voz pesada. A partir de agora não autorizas nem mais um pagamento. O Maurício gelou. Alegou que ali, sentado àquela mesa, ele era administrador e não filho. Disse ao pai que não o podia suspender com base em meras insinuações. O Valdemar ripostou que podia limitar-lhe as funções enquanto decorresse a averiguação dos procedimentos. O Maurício gritou que a empresa também era sua. O Valdemar não hesitou e disse que era exatamente por isso que ele devia ter cuidado melhor dela. O Maurício pôs-se de pé num pulo, apontou o dedo na minha direção e acusou o pai de estar a fazer aquilo por minha causa. O Valdemar nem sequer olhou para onde ele apontava. Respondeu implacável. Estou a fazer isto por tua causa. Foi aquele o momento pelo qual eu achei que tinha ansiado nos últimos dias. Devia sentir uma satisfação tremenda, um triunfo absoluto, talvez até um alívio, mas o que senti foi apenas um cansaço profundo. A Florbela falou pela primeira vez. Perguntou se estavam todos loucos e se iam mesmo destruir a família por causa de uns quantos papéis. Olhou de revés para mim e perguntou-me se eu queria mesmo deitar tudo a perder por causa de dinheiro. Não levantei o tom de voz. Disse apenas que não. Ela questionou então o que é que eu queria, afinal. Respondi que queria que, pela primeira vez na vida, cada um arcasse com o peso das suas próprias decisões. Fiz uma pausa e acrescentei, eu não. A Florbela desviou o olhar envergonhada. A reunião prolongou-se por quase mais 2 horas. Não houve polícias com algemas, não houve detenções espetaculares, houve muitas perguntas incisivas, montes de cópias, novos prazos e obrigações formais de esclarecimento. E aquilo foi muito mais real e profundamente mais doloroso para o Maurício, porque ele não pôde reduzir tudo aquilo a um mero capricho teatral. Cada pergunta tinha o número de um documento oficial. Cada resposta ficava sujeita à verificação rigorosa. Quando terminou, a Lídia saiu sozinha da sala. O Maurício foi atrás dela no corredor. Não ouvi a discussão toda, só algumas frases soltas. Ela gritou que ele tinha feito dela uma idiota, que não precisava do favor dele. Em seguida, ouvi as portas do elevador a fechar. O caso deles ruiu rapidamente nas semanas que se seguiram. Não porque a Lídia tivesse tido uma epifania de moralidade cristã. Ruiu porque ela descobriu simplesmente que o Maurício não era o empresário de sucesso que lhe tinha vendido. O poder e o dinheiro não lhe pertenciam exclusivamente a ele. A empresa não era a sua caixa forte pessoal. E toda a novela da mulher que tudo aprova começou a tresandar a sarilho de que qualquer pessoa minimamente inteligente manteria distância. A Lídia viu-se obrigada a dar explicações sobre a própria faturação.
Alguns serviços foram colmatados com documentos adicionais, 2 faturas foram anuladas e alvo de notas de crédito. Uma rubrica foi posta em causa e totalmente renegociada. Concluiu-se que não roubara milhões de euros, o que era de facto um ponto vital. A verdade? A verdade não precisa de envolver milhões para causar estragos. Bastaram 22.450 euros, uma meia dúzia de papéis sem sentido e o nome de outra pessoa usado de ânimo leve. A questão do meu acesso informático também não ficou arrumada de um dia para o outro. Nem todos os registros estavam intactos. Nem tudo podia ser provado com certeza absoluta e irrefutável, mas serviu perfeitamente para que a fábula conveniente de que a Beatriz aprovava tudo se desmoronasse. A administração instituiu políticas drásticas de segurança digital e limites nos níveis de aprovação de despesa. O Maurício perdeu o acesso e o controlo. Meses mais tarde, renunciou aos seus pelouros operacionais na empresa. Não ficou reduzido à mendicidade, claro. Não foi parar debaixo da ponte. Foi de enfrentar uma coisa muito mais dura para alguém com o feitio dele. Teve de aprender a viver, sabendo que já não havia ninguém na sombra a varrer as consequências dos seus disparates. Quanto ao empréstimo, a resolução foi análoga. Não impus a venda coerciva e imediata do casarão do Restelo. Nunca foi minha intenção atirar para o olho da rua um senhor de 70 anos e a sua esposa, só porque o filho deles me tinha enganado. A Sílvia delineou um plano de reestruturação da dívida. O Valdemar alienou um terreno rústico que possuía em Sesimbra e que estava abandonado há décadas. Poupou e abateu uma parte substancial do montante em dívida. O resto do valor foi diluído em mensalidades. A Florbela rubricou os papéis do acordo sem articular uma única queixa. No final, fitou-me e reconheceu que eu podia ter mandado vender a casa familiar. Eu disse-lhe que podia apenas ter exigido que se fizesse justiça ao que era meu. Ela compreendeu que não era a mesma coisa e concordou com um simples não. Pela primeira vez na vida, a minha sogra não tinha um contra-argumento pronto. O Valdemar voltou a pedir-me desculpa, não pelo filho, mas por ele próprio. Disse que as piores coisas no seio de uma família não acontecem apenas porque existam pessoas intrinsecamente más. Às vezes, desabafou, acontecem porque as pessoas íntegras ficam caladas durante demasiado tempo. Lembrei-me instantaneamente de todos os jantares onde a Florbela fazia comentários sarcásticos sobre a minha origem suburbana, o meu apelido, a minha roupa ou a minha profissão. E ele sentado ali a ouvir. O Valdemar nunca me insultou frontalmente, mas raramente punha um travão naquilo. Sugeri-lhe que, numa próxima vez, falasse um pouco mais cedo. Ele anuiu em silêncio. Avisou-me que falaria. Dias depois de o plano de pagamentos estar em vigor, a Florbela pediu para falar comigo a sós. Encontramo-nos numa pequena pastelaria no Restelo. Ela apareceu pontualmente, envergando uma impecável gabardina bege e com o cabelo intocável de sempre. Contudo, as mãos denunciavam-lhe a ansiedade. Passava o tempo a rodar a aliança, um tique nervoso que nunca lhe tinha visto. Declarou que não nutria a ilusão de que eu a perdoasse. Respondi-lhe que isso era bom. Ela sobressaltou-se. Queixou-se de que eu precisava de ser sempre tão fria e distante agora. Expliquei-lhe que não era frieza, era apenas a ausência da vontade de continuar a fingir. Ela fitou a rua pela vitrine e mencionou que a Lídia se tinha mudado. Disse-lhe que já sabia. Queixou-se de que o Maurício quase não falava com eles e que isso era decisão dele. Lamentou que tudo estivesse desmoronado. Desta vez não me deixei enredar em discursos de mártir. Disse-lhe frontalmente: Florbela, não foi no dia em que eu peguei na mala que as coisas se desmoronaram. Ela olhou para mim num misto de surpresa e defesa. Perguntou-me: então quando? A minha mente recuou aos 4 pratos postos na mesa, aquela maldita chave sobressalente dentro da carteira da amante, a mensagem enviada em meu nome para o Porto, as piadas dissimuladas sobre as poupanças de uma rapariga de origens humildes. Disse-lhe que tinha acontecido muito tempo antes. Só que eu me esforcei durante muito tempo para não querer ver. Os olhos dela marejaram, mas não derramou nenhuma lágrima. Quis saber se me tinha tratado assim tão mal. A pergunta foi lançada com uma inocência quase pueril. Perguntei-lhe se ela queria que eu lhe fizesse uma lista detalhada. Ela baixou a cabeça e disse que não.
Aconselhei-a a não me perguntar se tinha sido assim tão mal, mas a perguntar a si mesma porque achava que, durante tantos anos, tinha o direito de me dizer coisas que jamais ousaria dizer a um absoluto desconhecido na rua. Permaneceu em silêncio e depois admitiu que achava que eu era demasiado suscetível. Eu confessei que também acreditava que, se me mostrasse perpetuamente útil e submissa, ela acabaria um dia por me aceitar na sua casta, e concluí que ambas estávamos profundamente enganadas. Pela primeira vez na vida, não descortinei escárnio nem condescendência no rosto da minha sogra. Vi apenas vergonha. Contudo, não experimentei nenhum gozo ou triunfo. A vergonha alheia não nos sarja as feridas da alma. Levantei-me, deixei moedas na mesa para pagar a minha bica e vesti o casaco. Ela travou-me, chamou pelo meu nome e eu virei-me. Agradeceu-me expressamente por não ter forçado a venda da propriedade. Disse-lhe que não o tinha feito por ela. Ela murmurou que sabia. Avisei-a de que o fizera por não querer erguer a minha própria liberdade, assentando os alicerces no medo e na desgraça de terceiros. Ela concordou com um aceno de cabeça lento. Foi a nossa última conversa onde ainda ensaiamos justificar o passado. Nunca ficamos amigas, e nem tínhamos de ficar. Há feridas que não pedem reconciliação chorosa, pedem única e exclusivamente uma linha no chão que mais ninguém se atreva a cruzar. O processo de divórcio não teve contornos hollywoodescos. Houve as normais marcações burocráticas, a partilha minuciosa dos haveres e muita troca de correspondência sobre faturas. O Maurício ensaiou, um par de vezes, resgatar o tema da nossa relação. Na primeira, tentou vender a ideia de que a Lídia tinha sido um desvio temporário. Na segunda, lamentou-se de que só depois de eu me ir embora constatara o peso da minha presença. Nenhuma daquelas constatações era a epifania pela qual eu há muito definhara, porque ambas versavam sobre aquilo que ele, Maurício, perdera e nunca sobre o mal que me infligira. Encontramo-nos frente a frente pela última vez, meses depois de tudo, na sala da advogada Sílvia. Ele aparentava estar mais envelhecido, não com um aspecto decrépito, apenas estava desprovido daquela aura de certezas arrogantes. Folheava os papéis do divórcio distraidamente. A dado passo, pousou a caneta prateada em cima do tampo. Perguntou se valera a pena. Perguntei o quê? Ele respondeu: deitar um casamento para o lixo por causa de uma bofetada. Demorei-me a observá-lo. Houve um tempo em que aquela tentativa de culpabilização me teria aniquilado o espírito. Naquele dia, apenas validou em mim a plena certeza da escolha que eu fizera. Respondi-lhe que não deitara nada fora por causa de uma bofetada. Ele disse o meu nome num tom suplicante. Eu continuei, firme, dizendo que o murro que ele me dera tivera apenas o mérito de me fazer parar de fingir que tudo o que acontecera até aquele dia era perfeitamente normal. Ele desviou a face. Quis confirmar se era mesmo essa a razão da minha partida. Reforcei que eu não estava a ir embora por ele me ter agredido uma vez. Ele procurou os meus olhos. Expliquei-lhe que me ia embora porque naquele exato instante descobri um homem que se julgava no direito de o fazer às vezes que quisesse. Ele não ofereceu tréplica e assinou o documento definitivo, e aquilo foi o fim. Meses depois, continuava a residir no meu modesto estúdio em Arroios. Não acendia nenhuma cobertura de luxo milionária, nem tampouco adquiri um bole de vistoso. Muito menos me surgiu à porta o galã imaculado carregado de cravos, prometendo consertar-me o destino. Mas também não precisava nada disso. Acabei de comprar uma mesa de refeições verdadeira, rija e que não precisa de ser dobrada, e um conjunto de 4 cadeiras para a acompanhar. Uma das cadeiras era de um tom amarelo mostarda garrido. A Florbela, num passado recente, teria catalogado essa cor de pirosa. Foi precisamente por esse motivo que vacilei na loja e quase encomendei o conjunto liso e acinzentado, mas detive-me. Levei a amarela. Não como uma provocação juvenil a ela, mas como uma afirmação só para mim. Numa radiosa manhã de domingo, escancarei a janela do estúdio. A metrópole lisboeta jazia, ainda envolta no seu letárgico silêncio. Um elétrico ribombou nas distâncias difusas. No parapeito da janela, descansava um vaso de manjericão que, não sei por que graça divina, sobrevivia desde as primeiras 3 semanas. Preparei uma bica forte
e encostei-me à minha própria mesa. O telemóvel jazia ali virado ao contrário. Não havia pressas para retificar folhas de cálculo. Ninguém inquiria sobre a morada de faturas de campanhas obscuras. Não havia vozes de sogras a ecoar dos andares inferiores a reclamar favores. Não havia ninguém a tentar esmagar-me com a ladainha da eterna dívida de gratidão por me ser concedida a glória de morar sob o seu telhado luxuoso. Inspirei o ar longamente, até sentir os pulmões cheios. Só ali compreendi a substância real da palavra segurança. Não provém de moradias palacianas, não advém do apelido de uma dinastia de empresários, nem se firma num patrimônio que o vento leve num assomo de azar. A segurança materializa-se tantas vezes no mais ordinário dos objetos, numa vulgar chave da nossa própria porta, na posse dos nossos documentos, na titularidade de uma conta de onde mais ninguém consiga retirar um tostão, num contacto de emergência com alguém dotado da frieza que a nós nos falha sob o pânico e na clarividência absoluta de que somos livres de abandonar o espaço onde cessou a decência. Hoje em dia, o que mais assombra a minha memória não são os contornos da traição física do Maurício, nem o ardor excruciante daquela bofetada. O que me gela a espinha é a constatação microscópica do momento em que um indivíduo converte a benevolência e a generosidade de outrem num mero imposto que lhe é devido. Ajudar não pode ser sinônimo de escravidão. Consumar um matrimônio não é transacionar a eliminação das próprias defesas. Amar alguém não é abdicar dos códigos informáticos de segurança, da assinatura legada no livre trânsito burocrático, da autonomia somática, e muito menos do direito à revolta verbal perante o inaceitável. A tão almejada autonomia econômica não pressupõe acumular fortunas obscenas num paraíso fiscal. Reduz-se à singela realidade de sabermos descortinar as cláusulas daquilo que subscrevemos. Significa saber a gaveta precisa onde mora o nosso cartão de cidadão. Presume amealhar os nossos tostões para lá das vistas ávidas e jamais entregar as prerrogativas do nosso destino à figura paternalista que nos canta a canção do "deixa lá, a família resolve isso tudo". Não ignoramos que cada crise que assole o núcleo familiar, cada derrocada financeira e cada contencioso legal terão o seu desenrolar específico. A blindagem jurídica que hoje salvaguarda o patrimônio de uns pode transformar-se na forca para outros noutro cenário. Torna-se peremptório que sempre que pairar no horizonte o espectro da segurança vitalícia, a ameaça vil da violência e a imputação de responsabilidade, a via prudente seja recorrer a aconselhamento profissional rigoroso ao invés de atuar amparado pela neblina da ira cega. Houve tempos em que também eu endeusava a passividade paciente como a mais suprema prova do meu amor devoto. Hoje tenho plena consciência de que a compaixão infindável degenera com facilidade em subjugação aceite. E se bem que eu me abstenha de vinganças contra o Maurício, o que se verificou foi que a ausência do guarda-chuva salvador, outrora segurado estoicamente pela minha mão submissa, o atirou inevitavelmente à voragem da tempestade, permitindo-lhe reconhecer as nuvens negras que ali graçavam desde há muito. Se a minha narrativa ressoou de alguma forma contigo, clica no polegar para cima, faz com que esta história chegue aos olhos e aos ouvidos de quem dela necessite para reaprender o sentido da valorização própria. E não te esqueças de te inscreveres neste canal para mais reflexões semelhantes.